Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos aqui no Brasil, de forma particular, comemorando o dia de Todos os Santos. Como eu havia dito para você, a comemoração do dia de Todos os Santos é no dia 1º de novembro. Mas é uma solenidade muito importante para nós católicos. É uma missa de preceito. Nós não podemos ficar sem participar desta celebração. Mas como o dia 1º ele varia muito e dificilmente vai cair num domingo, ele vai caindo durante a semana, e durante a semana não daria para nós participarmos desta grande solenidade. Então, a CNBB pediu autorização à Santa Sé, porque só a Santa Sé pode autorizar, para que essa celebração ela acontecesse no 1º domingo após o dia 1º. Então, o domingo, ou melhor, o dia 1º aconteceu anteontem, na sexta-feira. Então, a missa ela passa para o domingo de hoje, para que nós, católicos aqui no Brasil, não fiquemos sem participar desta celebração. Estou falando isso só para você entender, porque lá na Europa, em outros lugares, a missa já foi celebrada, já foi comemorado lá no dia 1º. Mas aqui no Brasil, nós comemoramos hoje, que na verdade é dia 3 de novembro. Falando isso, voltemos agora para este dia. Nós, católicos, estamos com os nossos olhares, os nossos olhos voltados para o céu. Ontem, dia 2 de novembro, nós estávamos voltados para o purgatório. Hoje nós nos voltamos para o céu. E o que nós vemos no céu? Nós vemos a Santíssima Trindade, um Deus único em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus que nós adoramos
Nós somos criados por Ele. E nossa vida deve estar voltada para Ele. Então nós fomos criados para conhecer a Deus, para amá-lo de todo o coração e adorá-lo. E vivermos por Ele, com Ele e para Ele. Para a Santíssima Trindade. Abaixo da Santíssima Trindade está Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que foi preparada por Deus para que se tornasse a mãe do Salvador, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Abaixo de Nossa Senhora, e nós já vamos ver, é São José, São João Batista, todos os santos. Aí vemos também, claro, miríades, miríades, miríades de anjos que contemplam a face de Deus. Os anjos que foram fiéis, não foram rebeldes como Satanás, que se rebelou contra Deus. Os fiéis, os anjos, os santos, estão todos lá contemplando a face de Deus. E aí nós vamos vendo os nossos santos, aqueles de devoção, aqueles que nós estudamos, que nós lemos, que na primeira leitura, no dia de hoje, faz uma referência ali no livro do Apocalipse de São João, justamente no capítulo 4, ou melhor, o livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, aí vai do versículo 2 até o 4 e depois do 9 até o 14. João, ele teve uma grande visão. E ali vai dizer: eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui, meus irmãos, todas as tribos, todas as nações, o Brasil, o Paraguai, Portugal, a China, o Japão, todos aqueles que serviram a Deus, que foram fiéis e que foram marcados. Aí ele diz que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Para dizer um número infinito de pessoas, de almas diante de Deus. Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Olha o que nos espera, meus irmãos. Olha o que nos espera na eternidade. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Saiba que essa multidão que João viu, essa multidão precisa estar você e precisa estar eu também. Por isso nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Por isso nós precisamos fazer a vontade de Deus e levar essa vida santa. E estavam diante do trono e do Cordeiro. Eles trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: olha o que nós iremos fazer, meus irmãos, diante da face de Deus. Nós iremos dizer: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro.
Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus. Eles adoravam. Olha o convite que Deus está fazendo para nós. No dia de Todos os Santos, onde nós contemplamos esses homens e mulheres, crianças que estão diante de Deus, eles adoravam. O convite é de um dia nós também adorarmos a Deus lá no céu. E eles diziam: amém, o louvor, a glória e a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Para dizer o seguinte: quem são os santos? São justamente esses que passaram por muitas provas aqui na terra. Aí nós vamos encontrar aqueles que foram martirizados, professaram a fé, foram puros de coração, como nós vimos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. São aqueles, os pobres de espírito, ou seja, que não se sujaram com as riquezas deste mundo, mas viveram pobres para esse mundo, mais ricos em Deus. São aqueles que foram misericordiosos, aqueles que pediram, que queriam a justiça, aqueles que eram mansos, aqueles que foram provados por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram presos, eles não foram compreendidos, foram até mortos. Esses são aqueles que João viu. Esses são os santos que contemplam a face de nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda leitura, que está na primeira carta de São João vai dizer muito com clareza que nós somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Quem é os santos? São aqueles que contemplam a face de Deus. E nós somos chamados a contemplar a face do Senhor. Nós somos chamados a viver essa vida de luta contra o pecado, luta contra o demônio. Porque o demônio, ele faz de tudo para que nós abandonemos a Deus. Mas com a graça de Deus, com a força de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, nós venceremos como esses homens e mulheres venceram. E estão agora diante do Senhor. Eis o que nos espera, meus irmãos, contemplar a face do Senhor. Eis o desejo existente no meu coração, meus irmãos. Esse é o desejo. Contemplar a face de Deus. Vê-lo como Ele é. Você já pensou? Você vê Deus como Ele é? Hoje nós só ouvimos falar dele. Lá no livro de Jó vai dizer o seguinte, se não me engano é no capítulo 42, ele vai dizer: hoje eu só ouvia falar de Deus, ele diz, eu só ouvia, mas agora eu o contemplo, agora eu o vejo. Esse é o desejo
existente no nosso coração de vermos e contemplarmos e vivermos somente para Ele, com Ele, e tudo fazermos para Ele. Isso como é que nós devemos comemorar o dia de todos os santos. Existem os santos que foram canonizados pela Igreja Católica, que são esses que nós ouvimos falar: Santa Teresa d'Ávila, São João de Deus, São João Paulo II, Santa Teresinha, Santo Antônio. Eles viveram uma vida tão santa que eles se destacaram e a igreja os colocou como exemplo para a nossa vida. Aí nós lemos a vida deles e, lendo a vida deles, nós desejamos ser como eles foram, para um dia nós contemplarmos também a face de Deus, como eles já contemplam a face do Senhor. Eles já fazem parte dessa multidão que São João contemplou e viu lá na eternidade, como nós vimos ali no livro do Apocalipse. Mas também existem, meus irmãos, aqueles santos que viveram a vida santa, mas que a igreja não sabe. Viveram no anonimato. Aquela mulher casada que cuidava dos seus filhos, vivia para o esposo, cuidava da casa. Aquele homem que vivia a santidade cuidando da esposa, educando os seus filhos, trabalhando com muito sacrifício para dar o pão de cada dia, mas que tinham a vida de oração, que praticavam a caridade, não deixavam de ir à missa, se confessavam, viviam o ordinário da vida, mas numa vida interior, numa vida de contemplação, numa vida voltada para Deus. E eles estão no céu. Pode ser algum parente nosso que já contempla e já estão lá. Essa multidão. No dia de hoje nós precisamos contemplar os santos nessa grande comemoração e pedir a eles que eles intercedam por nós, para um dia também nós estarmos lá e vivermos para sempre contemplando a face de Deus. Vamos ser santos? Vamos levar essa vida de santidade? Vamos amar a Deus sobre todas as coisas? Vamos viver os mandamentos? Vamos nos santificar com os sacramentos? Vamos ser santos? Eu desejo ser santo. Você quer ser santo? Então, se você quer ser santo, vamos fazer a vontade de Deus? Vamos banir o pecado da nossa vida? Como dizia São João Berckmann, pecado e melancolia fora da minha casa. Vamos viver a santidade, vamos lutar contra o pecado. Vamos fazer sim, meus irmãos, a vontade de Deus. Não vamos fazer a vontade do diabo de maneira nenhuma, porque o diabo, ele não nos quer ver no céu. E por isso ele vai oferecendo as coisas desse mundo para nós abandonarmos o Senhor, oferecendo as coisas desse mundo como se fosse a melhor coisa. Não renunciemos ao mundo. As coisas do mundo, e do mundo que eu estou falando, é esse mundo onde se opõe a Deus, as pessoas se opõem a Deus, o diabo se opõe a Deus. Vamos renunciar a este mundo e vamos viver o nosso batismo, para que um dia todos nós possamos estar no céu, adorando a Deus
contemplando a sua face. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, vai nos dizer, e lá não haverá mais choro. E aí eu complemento, não haverá doença, não haverá sofrimento, só alegria em Deus. Que Deus nos conceda, então, no dia de hoje, essa graça que Ele já nos deu. E peçamos também a Nossa Senhora que nós morramos em estado de graça, para contemplarmos um dia a face do Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, que todos os santos e santas de Deus intercedam por nós no céu, para um dia nos contemplarmos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E hoje, pela intercessão de todos os santos, desça sobre você o desejo de santidade. E nesse desejo de santidade, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E João viu uma multidão que contemplava a face de Deus. E nessa multidão precisa estar eu e você. Amém.